internautas, viemos fazer uma visita a Júnior Moresco, conhecer um pouco da história dele, saber a opinião sobre os fatos recentes relacionados à Federação Catarinense de Futebol, pós-Delfim Peixoto e outros assuntos relevantes ao futebol de Santa Catarina. Primeiro, Júnior, sobre esse acervo maravilhoso de camisas, 500 se não me engano, isso aí realmente é para poucos. E você se considera um colecionador? Tudo bem? Boa tarde, Poli, obrigado pela visita. Colecionador eu não me considero, isso foi por acaso, eu comecei a ganhar camisas de futebol, a gente vai fazendo amizade no futebol, porque eu acho que o que fica no futebol é a amizade. E no começo, como eu te contei fora do ar, eu comecei a dar as camisas e até um dia que a minha mulher chegou e falou: amor, guarda as camisas para ti, porque tudo isso é história. E os anos vão passar, daqui a pouco vem teus filhos, vem teus netos, a imprensa, as pessoas. E hoje eu tenho o prazer, Poli, de te apresentar uma camisa do Kleber Santana, né? Um cara que nos deixou, tenho o prazer de apresentar uma camisa autografada pelo Danilo e tantas outras pessoas. E se eu não tivesse guardado isso, hoje eu estaria totalmente arrependido e triste, né? Então, como você falou, é um acervo, eu guardo isso com muito amor, com muito carinho, assim, na casa da minha mãe, assim. E é um prazer enorme ter essas camisas de todas as pessoas aqui do Brasil afora. E do mundo também. Tem camisa do Sporting? Tem camisa do Sport, que foi o Delfim que me trouxe, é uma visita que ele fez ao Portugal. Tem uma camisa do Júnior Barranquilla, da Colômbia, que quando o Delfim viajou com a seleção na época da Sub-20, foi disputar a medalha de ouro, e ele foi visitar uma loja e lá tinha uma camisa do Júnior Barranquillas, e prontamente ele trouxe para mim. Então tem do mundo afora também, né? Amigos que a gente vai fazendo no futebol, que te mandam camisa. Te contei uma história de uma camisa do Zinho, do Flamengo, que foi um favor que eu fiz a ele na transferência justamente do Kleber Santana do Avaí para o Flamengo, e ele me prometeu que me mandaria uma camisa pelo correio, e você é testemunha que a camisa está aqui, me mandou pelo correio. Isso é o que fica, os amigos, a amizade, a gratidão, isso é o futebol brasileiro e catarinense. Como é que você entrou no futebol? Quem te convidou? Já conhecia o Delfim? Então, Poli, meu pai tinha um time amador aqui em Biguaçu até 2000. Time da família, como se dizia, disputava o campeonato da Liga de Biguaçu. Em 2000, toda a família é do futebol, assim, desde a mãe, minhas irmãs, todas frequentavam o campo. Em 2000 o time se acabou e eu fui ajudar na Liga de Biguaçu, através de um convite de um amigo, o Mário Rocha. Eu fui para a Liga de Biguaçu e ali eu conheci Delfim. Quando a gente começava numa competição que estávamos fazendo entre as ligas de Biguaçu, Florianópolis, São José e Palhoça. E eu conheci o Delfim e o Mário e os outros presidentes de liga me apresentaram a ele. E na época eu fiz um levantamento do futebol amador aqui da Grande Florianópolis, né? Um resgate, história dos clubes, um tipo de um ranking que eu levantei aqui. E o Delfim gostou daquilo e me convidou para ir para a federação. Naquele momento eu achei que era me convidou num jogo assim, né? E aí ele falou para o Mário: segunda-feira eu te ligo. E na sequência, realmente o Mário recebeu a ligação do Delfim e pediu para mim na federação. Eu fui lá na federação e ele falou: estou precisando de alguém que venha aqui para ajudar o Fábio Nogueira. O Fábio tinha recentemente chegado na federação e o Fábio não veio do futebol amador, né? O Fábio tinha se formado e ele veio para a federação. E eu falei: eu preciso de alguém que está dentro do futebol para ajudar o Fábio. E eu entrei em setembro de 2003 e ele falou: eu vou te deixar 3 meses aqui sem carteira assinada. E depois, em janeiro, se aprovar, a gente está junto. E aí, dia 2 de janeiro de 2004, ele assinou minha carteira e a gente fez essa história junto aí de 14 anos. Não era só o presidente, você o considerava um segundo pai? É difícil, Poli, porque o Delfim me deu primeiro a chance de trabalhar, né? Me deu a chance de crescer. Depois, Poli, você ter todas essas camisas, você poder pisar no Maracanã, numa final de Copa do Brasil, Figueirense e Fluminense, você poder ir ao Mineirão, você poder ir nos grandes palcos nacionais, isso só foi possível graças a Delfim Peixoto. Porque ele me deu a oportunidade, ele me deu a chance. Que era um mundo que para ti era distante. É distante, para todas as pessoas, Poli, porque hoje o Delfim ele abriu essa porta para mim, né? Quantas pessoas gostariam de trabalhar na federação e ter esse acesso? Você poder ir na CBF a qualquer momento e ser recebido como o braço do Delfim, o Júnior do Delfim. Pessoas ligavam muito o Júnior do Delfim. Então isso veio assim, esse crescimento, esse amor. Eu e o Delfim foi crescendo, a gente foi se aproximando a cada etapa do futebol. Depois, mais recente, há 3 anos atrás, eu perdi meu pai de sangue e ele me apoiou muito na doença do meu pai. E, posteriormente, a morte do meu pai, ele ocupou verdadeiramente
essa função de pai, né? Então, eu sempre digo, eu e o Delfim era full time, né? A gente estava 24 horas, porque o Delfim dizia, Júnior, nós vamos para o jogo do Figueirense, então eu vou sair lá às 10 horas. Não tinha horário. O Delfim dizia, estou saindo. Então eu tinha que estar à disposição do Delfim e fazia com o maior prazer do mundo isso, porque a gente era pai e filho. Entendi. 15 anos se passaram e tivemos o trágico acidente em novembro com o avião da Chape. Numa fração de dias, foram começando a demitir os que eram fiéis, os que prestavam serviços ao presidente Delfim. Por que isso está acontecendo com a federação atual? Poli, essa é a pergunta que eu faço. Por que isso está acontecendo? Porque quando o Rubens houve o trágico acidente e um sofrimento muito grande, porque eu quase fui para esse jogo, depois não fui. Quando eu fiquei sabendo na minha casa, e aquela semana foi uma semana terrível, parecia assim que eu tinha perdido o chão, tanto que eu fui a Chapecó, o Delfim, eu vim com um avião particular que a gente fretou para trazer o Delfim para Balneário, estava eu e a filha dele, eu fiz todo um papel de filho naquela situação, e eu recebia, naquele momento, do Rubens, que é o atual presidente da federação, eu vou manter o alicerce da federação, que era Fábio Nogueira, com toda a sua competência, o Arlindo Reis, do financeiro, 31 anos, financeiro do Delfim, o Rodrigo Capella, que é nossa, sabe tudo juridicamente, e o Júnior, ele disse para mim isso, e você, porque tu sabe tudo de arbitragem, tu conhece a arbitragem de norte a sul desse país, tu é amigo dos árbitros do norte a sul desse país, e você tem toda uma ligação com o presidente de clube, com a imprensa, você se dá bem com o pessoal da imprensa, e tudo bem, isso a gente entrou de férias, e ainda muito querendo entender o que estava acontecendo, porque nas férias, Polidoro, eu nunca tirei férias, minha família está aqui, minha mãe está aqui, minha sobrinha está aqui, o Delfim dava férias coletivas pra gente e ligava, vem aqui, Júnior, para fazer isso, vem aqui para fazer aquilo, vem aqui porque o Poli vem fazer uma entrevista, então eu quero que tu esteja junto, vem aqui porque saiu uma matéria no jornal, eu quero que a gente faça um e-mail. Então, nas férias, Poli, só para te ver como foi difícil, e está sendo difícil para mim, eu e o Delfim Peixoto, a gente tinha um negócio desses últimos 8, 9 anos, a federação entre férias coletiva. E o registro fica funcionando, porque precisa fazer registro, rescisão de contrato dos jogadores. Então, entre o dia de Natal e final de ano, a virada de ano, verdadeiramente a federação fecha. Então, eu posso te garantir que nos últimos 8 anos, lá para o dia 22, 23, aquela sexta-feira, véspera de Natal, saía de Florianópolis, já de férias, ia lá para a federação, passava a tarde inteira na federação e nós dois fechávamos a federação. Aquilo era parecia até que era um praxe, nossa, era uma coisa, nós dois fechava, sentava naquela escadinha da federação. Ali a gente trocava um vinho, eu dava um para ele dava um para ele. Lógico que o meu era muito mais barato do que o dele. E ali a gente trocava, conversava, se abraçava. Às vezes se emocionava, porque olhava para o outro e dizia, acabou mais um ano. E passava esse final de ano, lá para o dia 2, dia 3 de janeiro, já voltava para a federação. Às vezes passamos o aniversário dele dentro da federação. Então talvez isso, Polidoro, essa ligação com o Delfim, não profissional, mas pessoal, porque a minha relação com o Delfim era pessoal, era uma relação de disposição do Delfim. Não sei se isso atrapalhou. Mas você estava aberto para continuar esse trabalho também com essa diretoria nova? Também, eu estava aberto. Eu estava muito aberto, sabendo que as mudanças, Polidoro, elas iriam acontecer, são maneiras diferentes de administrar. A federação precisava mudar algumas coisas? Precisava. O Delfim estava lá há 31 anos e tinha um norte para seguir. E quando as pessoas chegam com nova mentalidade, com novas modernidades, com novas coisas, e eu estava aberto. Mas eu senti, Polidoro, no meu retorno, assim, uns desgastes com a minha pessoa. Eu até disse ao Rubens, na minha despedida, o seguinte: eu estou vendo que eu estou sendo demitido, porque outros falaram algumas coisas do Júnior, porque no futebol você tem desafetos também, sim, e é uma coisa natural, é natural você ter desafetos, porque você estava no lado de um presidente de muitos anos, e vocês sabiam, e eu sempre deixei isso claro para ti e para todos os amigos que eu tenho, é o Delfim Peixoto e depois os outros. E quando eu retornei ao trabalho de forma oficial, na verdade, no dia 9, para te contar a história como foi, eu estava de férias e o Rubens me ligou pedindo para eu ir na federação, que ele queria conversar comigo. Eu cheguei a... O acidente foi dia 29 de novembro. Mas é que a gente entrou de férias dia 9 de dezembro, então dezembro ficou meio parado. Aí dia 9 de janeiro ele me chamou. E eu estava de férias. E eu fui para lá às 2 horas. Ele foi me atender 15 para as 8 da noite. Eu passei uma tarde inteira na federação
e eles conversando de porta fechada o tempo inteiro, e foram me atender 15 para as 8. Aí pediu desculpas e tal, eu aceitei, falei, não, tudo bem, acontece. Aí na quarta-feira eu voltei para trabalhar, mas eu sentia um clima assim, contra mim, sentia assim, eu comecei a sentir um peso assim contra mim. Também, Poli, estava num momento uma autoestima muito baixa, confesso isso também, minha autoestima estava muito baixa, porque você era acostumado a participar de tudo da federação, vamos usar assim, tudo. E aí, posteriormente, a gente passou aquela semana, e ele, na quinta-feira, ele disse para mim, Júnior, eu não quero me incomodar com a arbitragem. Ele disse para mim, não quero me incomodar com a arbitragem, eu quero que você faça tudo o que o Delfim fazia, ou igual ou melhor. Eu não quero nada inferior ao que o Delfim fazia, exatamente para não ouvir o seguinte, na época do Delfim isso, na época do Delfim aquilo. Então achei bacana. E aí, a gente foi para Itajaí, sábado e domingo, trabalhamos o dia inteiro, sábado, o dia inteiro, domingo, fizemos prova teórica e prova escrita, prova física com 246 árbitros do estado inteiro. Antes da pré-temporada em Águas Mornas? Antes da pré-temporada em Águas Mornas. Fizemos todo esse trabalho que é feito, e é ali que você habilita o árbitro para ele participar da federação, seja no campeonato infantil, juvenil ou profissional. Muito bem, chegou na segunda-feira, e eles não participaram de nada. Estavam em Criciúma, não participaram absolutamente de nada, deixaram tudo sob a minha responsabilidade. Quando chegou na segunda-feira, a gente fez uma apresentação do que tinha acontecido, e eu junto com a comissão de arbitragem, que é o Sandro Matos, o Luiz Carlos Pinto, o Vairan. Aí, na hora de corrigir as provas, o Lédio, da Autué, que é o superintendente da federação, me falou o seguinte, Júnior, você é apenas o secretário da comissão, então você não participa das correções da prova. Eu achei um pouco estranho assim, Polidoro, a maneira com que ele se dirigiu, da maneira com que ele falou. Mas eu, pensando na pré-temporada, eu fui para minha sala, né, e comecei a preparar a pré-temporada. Aí você acompanhou a pré-temporada, arruma time, arruma gelo, arruma bola, arruma isso, e prepara quarto, e prepara um monte de material. Quando chegou mais 6 horas, eu precisava da relação de quem ia para a pré-temporada para fazer os quartos, fazer a divisão dos quartos. Aí eu fui na sala onde eu estava corrigindo as provas para solicitar e para fazer junto, porque, gente, até então eu participava ativamente da comissão de arbitragem. Aí estavam eles fazendo uma relação dos árbitros que iam para a pré-temporada, e eu me sentei novamente. O Led falou para mim, Júnior, você é apenas secretário da comissão de arbitragem, então você não pode nem opinar para quem vai para a pré-temporada. Pô, eu até entendo que legalmente, eu sou apenas o secretário da comissão, mas vocês sabem que eu não era apenas o secretário da comissão. A arbitragem da federação funcionava... Tem um cargo e tem a prática. Exatamente. Eu tinha um cargo ali, secretário da comissão, que era o escrito no papel, que nunca fui remunerado por isso, a parte, e outra coisa, né, Polidoro? O Delfim era o presidente da comissão. E entendo que ele estava certo, porque respingava nele, e vai respingar no Rubens. Eu deixei isso claro ao Rubens. O senhor tem que participar da arbitragem, porque eu sou descartável. Você me manda embora, traz outro, você me manda embora, traz outro, você manda outro. Mas o presidente não. Ele vai ter que responder por isso. E é dele que vão cobrar. E é dele que vão cobrar. Então eu concordava com o estilo do Delfim. Então na comissão de arbitragem tinha o Delfim, tinha o Júnior, que era a pessoa de confiança do Delfim, e os membros que participavam. Bom, eu me sentindo que depois dessa que eu não poderia mais opinar, eu vi que a situação estava... um clima pesado, um clima bastante desagradável contra a minha pessoa. Eu, na terça-feira, vim para casa, pedi uma conversa com o presidente Rubens. Infelizmente, eu não pude ser atendido só pelo Rubens. Eu fui atendido pelo Rubens e pelo Lédio da Autué. E botei o cargo de comissão de arbitragem à disposição. Tanto que você me ligou para saber, eu expliquei para ti. Quando eu entreguei o cargo da comissão de arbitragem, eu vi neles uma certa alegria. Entendeu? E foi onde eu disse, vocês deveriam, antes de assumir uma federação, ler o estatuto. Porque a comissão de arbitragem é um cargo de confiança do presidente. Eu sou uma pessoa, um funcionário da federação, seletista, com carteira assinada, e tenho um cargo aqui dentro, que era no departamento de competições, que foi lá onde eu comecei com o Fábio Nogueira. Então eu estou deixando o cargo da comissão de arbitragem à disposição de vocês, e estou à disposição para onde vocês vão me indicar para trabalhar. Eles tentaram... assim, o Rubinho tentou de uma forma me demover da ideia, mas logo em seguida o Lédio da Autué entrou em cima, dizendo, não, ele já está decidido, ele tem personalidade forte, ele é um cara decisivo, então é isso mesmo, deixamos assim. Tudo bem. E automaticamente eu entreguei o cargo da comissão de arbitragem. Dito isso, Polidoro, eu fui trabalhar quarta-feira na federação, estava lá, me deixaram jogado lá no computador, sem nenhum tipo de função,
E quinta-feira eu cheguei na federação e o presidente me chamou na sala dele e me disse: Júnior, eu estou te demitindo porque eu não confio em ti. Essa foi a frase dele: eu não confio em ti. Então, Polidoro, eu questiono, como é que uma pessoa que fica 14 anos, 15 anos ao lado do Delfim, que junto com o Delfim participa de acesso, de descenso, de choradeira e de alegrias, crescimentos e problemas também, Polidoro, mas sempre junto, sempre fiel. E uma pessoa que chega na federação e convive contigo 4, 5 dias e diz para ti: eu não confio em ti, tem algo errado. A coisa é pessoal. A coisa demonstrou ser pessoal contra a minha pessoa. Então, eu vou te falar a verdade assim, eu tô meio sem resposta, né? E acho que ele também está sem resposta, porque ao ele ser questionado por alguns membros da imprensa, ele também disse: eu não quero mais falar sobre esse elemento, inclusive me tratando de forma desrespeitosa, porque eu tenho um nome, eu tenho uma história, e eu fiz questão de te convidar para mostrar essa história hoje aqui, porque a história, você vê camisas de Ronaldo, você vê camisas de pessoas, de diversas pessoas do Zunino, tu vê pessoas... Então eu tenho uma história. E ele diz: eu não quero falar sobre esse elemento, quem fala muito elemento é o nosso amigo Hélio Costa. É verdade, elemento é o Hélio Costa que fala, entendeu? E eu não me considero um elemento, eu me considero uma pessoa do futebol, entendeu? Então ele mesmo não soube responder o porquê da minha demissão. Se fosse falar alguma coisa, alguma orientação ao presidente novo, o que dirias para ele? Já que não pudesse falar pessoalmente, fala aqui. Olha, Poli, eu diria a ele que ele tem que se juntar com os presidentes de clubes. É a primeira coisa que ele tem que fazer. Porque ele assumiu a federação, o acidente foi no dia 29, o enterro do Delfim foi dia 3 de dezembro, uma coisa assim. Então ele assumiu lá para o dia 5, 6 de dezembro. Quem eram as primeiras pessoas que ele tinha que chamar? Polidoro Júnior. Presidente do Avaí, do Figueirense, Criciúma, Chapecoense, Joinville, Brusque, Metropolitano, Barroso, os da primeira divisão. Sentar com os presidentes de clubes e dizer: a casa aqui é de vocês. Essa casa é de vocês, presidente de clubes. Agora, eu cheguei aqui por causa de uma tragédia. Eu não disputei uma eleição, eu não briguei com o Delfim para estar nesse cargo. Então eu preciso da ajuda de vocês. Vamos administrar junto. Como é que nós vamos administrar junto? Eu quero a opinião do Figueirense. Figueirense, vocês acham que eu preciso mudar a arbitragem? Vocês acham que eu preciso mudar o departamento de competições da federação? Não, deixa assim, tá bom. Avaí, pro Brusque, pro Metropolitano. Não, Polidoro Júnior. Ele assumiu e fez uma coletiva e botou o Júnior e o Fábio no lado dele. Tá errado? Naquela coletiva que ele fez de apresentação à imprensa, quem teria que estar ao lado do presidente da Federação Rubens Angelotti eram os presidentes de clubes. Principalmente da Série A. Que são forma de apoio. É forma de apoio, em forma de dizer: eu tô aqui só fazendo, nesse momento, cumprindo o estatuto. Mas o futebol é dos clubes, Polidoro. O futebol é do torcedor. O Delfim, Polidoro, administrava para os clubes, tu sabe disso, 24 horas, era full time, ele atendia um telefone teu à meia-noite, para tirar uma dúvida. Então o que eu digo ao presidente Rubens, que eles estão muito preocupados, Polidoro, na federação, com o financeiro. O que entra, o que sai, quanto que cada um ganha, o que entra na federação, o que é de carro da federação. Eu acho que primeiro eles deveriam ter se preocupado com o futebol. Eu sei que foram perguntar onde é que estava o carro preto, aquele Chrysler do Delfim, que era da federação. Que história é essa do Chrysler? Tem tanta história, sabe, Polidoro? Por isso que eu estou te dizendo, além de perguntar se os laudos dos estádios, como é que estava o laudo dos estádios, eles perguntaram qual era o carro do presidente. Poxa, meu. Então você demonstra que você está assumindo um cargo por status, para saber qual é o carro do presidente. O Delfim Peixoto, ele ficou esse tempo todo na federação e ele andava com os carros dele. O Delfim tinha uma vida financeira própria. O Delfim estava com a sua vida. O Delfim era aposentado da Univale, você sabe disso. O Delfim era aposentado do Estado, procurador do Estado. Então ele comprava um carro. O Delfim comprou uma caminhonete um mês antes de falecer. Um mês antes de falecer, fez uma viagem para Chapecó com a caminhonete. Então perguntaram isso. Então, o que eles estavam preocupados? O que eles ainda estão preocupados? Com essas coisas administrativas. Tem que mudar, Poli? Tem que mudar. História é história. Mas eu acho que eu merecia demonstrar serviço. Depois você me dizia: Júnior, não deu. O teu serviço não me agradou. Tua maneira de trabalhar não me agradou. Não. Eu achei que foi muito rápido. É isso. Tem que dar um pouco mais de tempo. Quer trocar, troca. Mas não dá nem 60 dias? Ou também, Poli, troca de imediato. Chega e diz: ó, eu vou chegar e vou botar uma equipe de trabalho. Mas por que trocar também? Não. Tem que saber por que trocar. Não, tudo bem. Eu acho que não deveria trocar também. Eu acho que deveria chegar e dizer: Júnior, eu estou te demitindo. Eu estou há 90 dias ou 60 dias aqui na federação, eu estou te demitindo porque eu não gostei do teu trabalho. Porque nossa metodologia é uma, tu tinhas a metodologia do Delfim. Sim. Mas aí, Polidoro, era uma opinião própria, dele própria. O que eu percebi, Polidoro, é que ele veio com uma cabeça meio feita. Contra Delfim, a administração do Delfim, as pessoas do Delfim. Por quê? O Delfinzinho, com todos os problemas que tinha, Polidoro,
todos os problemas, mas era filho do homem. Ele acabou de perder um pai. Agora estão dizendo que ele não foi demitido, né? Estão dizendo que ele está afastado por médico. E não é verdade. Ele foi demitido. E ele foi demitido. Ele foi na minha sala e disse: Júnior, eu fui o primeiro a ser demitido. Agora parece que houve muita pancada na cabeça. Estão dizendo que ele não foi demitido. Logo na sequência, a segunda pessoa ligada ao Delfim foi demitida com 4, 5 dias de mandato deles. Ontem, eu contei para ti, e conto mesmo, e disse a eles que o Delfim me ensinou uma coisa: não te cala. O Delfim me ensinou, tanto que ele fez com o Marco Polo, porque eu não devo nada, Poli. Eu posso vir falar contigo a hora que tu quiser, eu não devo nada. Ele chegou e demitiu uma menina com 20 meninas, uma pessoa de 50 anos de idade, com 22 anos de casa, tá? Que nunca se envolveu em política, nem problemas da federação, nem time de futebol. Ela ia lá e cumpria o horário dela. Chegava às 2, saía às 7, chegava às 2, saía às 7. Funcionava, trabalhava? Trabalhava. Estava ali, ficou 15 anos dedicada ao tribunal. Depois, ela saiu do tribunal e foi pro telefonista e protocolo. Aí eu te pergunto, Poli, dentro da minha... Vamos esquecer o Júnior agora. Se essa menina tinha deficiências técnicas, pronto, se ela tinha deficiências técnicas, mas deu para eles detectar isso em uma semana? Tá estranha a situação, pô. Aí você pega uma pessoa de 22 anos, filha do seu Eugênio, uma pessoa que era amiga do Dr. Delfim, você demite uma pessoa, e por telefone, tá? Ligaram lá de cima e disseram: não, você não precisa vir amanhã, você vem segunda-feira. Então, gente... igual alguns clubes que fazem com técnicos, demite por telefone. Pois é, mas a federação, Polidoro Júnior, nós precisamos... eu falei isso, ó, você me perguntou, eu vou repetir: precisamos que os presidentes de clubes se unam nesse momento, e não é o que está acontecendo, nós estamos vendo o que está acontecendo aí, uma briga de vaidade com a da associação de clubes. Eles têm que se unir. Ser presidente da associação de clubes parece que virou o cargo mais importante nesse momento, e estão esquecendo do futebol, Polidoro. Estão esquecendo do futebol, você pode ter certeza do que eu estou te falando. Outro detalhe, a questão envolvendo as gandulas, implantado no período da era Delfim, só mulheres, ou seja, gandulas femininas. E agora a federação abriu mão disso? Em 2013, teve uma semifinal do Campeonato Catarinense, teve um problema numa partida, e aí o Delfim, nas finais, falou: Júnior, eu quero gandulas neutras. Mas o regulamento geral das competições, tanto da federação como da CBF, diz que gandulas é responsabilidade dos clubes. E eu acho um erro, tem que ser da federação. Dali em diante, Poli, a gente implantou no estado inteiro gandulas femininas. Algum estado copiou? São Paulo logo em seguida copiou, e a gente era referência para os árbitros nacionais, porque eles vinham e comentavam: pô, Júnior, aqui não precisamos se incomodar com gandula, a gente passou 3 anos sem uma gandula ser citada em súmula. É porque o homem retém, o homem leva informação do técnico, o homem briga com o jogador que está em campo do adversário. O próprio jogador, Poli, se uma menina demora um pouquinho para dar uma bola, o jogador entende que ela está demorando porque é um pouco mais lerda ou porque ele não xinga. Agora, se é um homem, o próprio jogador já xinga o rapaz. E aí já viram... várias brigas de jogadores com gandulas. Então, e não, nesses 3 anos a gente fez. Aí agora, recentemente, o Figueirense teve o jogo antes, ligou para a federação para saber das gandulas. Falou: não, isso é problema dos clubes, então retrocesso. Aí o Figueirense, por iniciativa própria, pegou as mesmas meninas que eram gandulas na nossa época, que a gente coordenava, e elas trabalharam ontem. O Avaí parece que também vai ficar com as mesmas meninas, mas eu não sei como é que vai ser Criciúma, eu não sei como é que vai ser Chapecoense, Joinville e por aí afora. Você vai fazer o que da vida agora? Vai parar, gastar o dinheiro, dar rescisão, ou vai para alguma outra federação? Poli, eu vou... Eu espero também que a federação pague, né? Então, já era para ter pago, na verdade, mas aí pediram para esperar até 1º de fevereiro. Assim, Polidoro, eu primeiro quero ficar com a minha família. Eu quero ficar um pouco com meu filho. Eu tenho um filho de 6 anos, eu tenho um filho de 1 ano. Eu quero ficar um pouco com a minha esposa, eu quero ficar um pouco com a minha mãe, com as minhas sobrinhas, com as minhas cunhadas, com a minha família. Por quê? Porque, como eu te disse, eu era full time. Eu deixei aniversário, eu deixei casamento, eu deixei batizado, eu deixei uma história toda da federação, da minha família, por causa da federação. Por quê? Porque eu amo futebol, eu aprendi a gostar de futebol. Você na cabine, o Rodrigo, cansou de me ver. Eu, como delegado, eu estava trabalhando. Mas se não tivesse como delegado, eu estava no campo. Eu estava lá, porque... É a nossa vida. É a nossa vida, meu, é a nossa cachaça, entendeu? Por que eu estava lá? Porque o delegado do jogo, de repente, ele tinha que resolver um problema, ele me procurava. O Vilfredo: o Júnior precisa da tua ajuda. O Batistotti: o Júnior precisa da tua ajuda. Pegava um avião daqui, Polidoro, ia a Chapecó ver uma partida de futebol, sem ser delegado. Então, nesse momento, eu estou querendo, assim, dar uma descansada, ver as coisas um pouco de fora. Não vou deixar de frequentar campo de futebol, né? Eu vou frequentar o campo de futebol, eu vou estar vendo o jogo, vou estar acompanhando de perto. Eu acho que eu não devo entrar no anonimato. Você sabe que quando
você perde o cargo, as pessoas esquecem um pouco de você. E eu já tenho sentido isso, algumas pessoas que batiam nas costas, isso é normal. já nem lembro mais, mas tem outras também que diariamente no WhatsApp, pô, Júnior, precisamos de ti. Então assim, Polidoro, num primeiro momento eu quero ter muita calma, né? Porque eu também não quero me precipitar e ir trabalhar num clube, ou ir trabalhar numa assessoria, ou ir trabalhar numa prefeitura, porque meu pai tem uma história de vereador na cidade, o prefeito hoje me chamou e disse, Júnior, as portas da prefeitura estão abertas para você e nós queremos que você ajude Biguaçu. Então eu estou tendo calma, como eu te disse, eu quero aproveitar meu filho, eu quero aproveitar meus sobrinhos, quero aproveitar minhas irmãs, minhas cunhadas, ficar um pouco em casa, porque era coisa que eu menos fiz na minha vida, e depois voltar, né? Seja de alguma maneira voltar e voltar firme, forte ao futebol. Vai que volta logo, a gente não sabe amanhã. Um abraço. Valeu, Poli. Obrigado pela visita aí. É uma satisfação receber aqui. Só quero aproveitar a audiência do teu site, dessa entrevista, para fazer um pequeno detalhe. Algumas coisas que eu falei tem respingado que eu estou contra o povo de Criciúma. Não, eu não estou contra o povo de Criciúma. Não tenho nada. Aliás, você vê que tem várias camisas do Criciúma dentro dessa coleção aqui. Não tenho nada contra o povo de Criciúma. O que eu disse é que as pessoas que estão lá no momento tá virando muita gente de Criciúma e que elas não estão preparadas para administrar a federação. Porque você administrar uma empresa é uma situação, você administrar uma federação é outra. Futebol é 24 horas de trabalho. Muito obrigado, Poli. Obrigado pela presença de vocês. Dizer que foi um prazer receber na casa da minha mãe. Legal. Apenas dizendo que o presidente é paranaense, o Rubinho Angelotti, mas mora há muitos anos no sul do estado, tem uma rede de restaurantes lá. O superintendente Lédio Daltoé também é da região, já foi dirigente do Criciúma e até assessores diretos também são de Criciúma. Por isso a referência sobre a cidade do sul do estado. Mas a primeira coisa que as pessoas fazem quando a gente critica, você é contra a minha cidade. Não é isso. A crítica é pontual. A cidade não tem nada a ver com isso. Nenhum clube. Né? Nenhum clube. Um abraço. Valeu.